terra abandonada e em ruínas. Bem sei da lira do triste sonhador que não assiste aos banquetes atuais, já não tem cantos de amor, por isso, cheio de dor, vai desferir seus tristes ares. Outrora como eram lindos aqueles campos infindos que mil cantos inspiravam, aquelas selvas sombrias onde doce melancolia meiga ave se embalava. Isso é uma mistificação para cantar a beleza do Ceará, para contradizer o texto que vem em seguida. O Ceará, estigma e ocupação. Somente após 100 anos de descobrimento foi que as terras do Ceará começaram a ser ocupadas pelos europeus de forma bastante irregular, tanto pelas condições climáticas quanto pelos obstáculos dos habitantes da região. As primeiras vilas foram fundadas somente na segunda metade do século XVII, isso é 1600 e pouco, e mesmo assim pouco povoado, concorrendo que o Ceará mantivesse isolado comparando com os outros centros desenvolvidos do Brasil, o desenvolvimento. Os homens que aqui estiveram trataram a região como um confim arruinado, perigoso, empestado de índios e criminosos. Alguns autores diziam que o Ceará constituía-se durante anos uma verdadeira seara indígena. Ainda assim, a violência sobre essa população crescia de forma constante. Os colonos os enfrentavam e os recrutavam como força de trabalho. Contra a legislação imperial, o Império não concordava com isso, que estabelecia proteção para os índios. Esses proprietários se tornaram os poderosos potentados locais, além de uma terra longínqua, isolada. O Ceará era visto pela elite imperial como um imenso sertão de muitos crimes e delinquentes refugiados, palco de roubos e mortes, onde a impunidade prevalecia devido às dificuldades de prisões e aplicação da justiça reais, ou seja, não passava a ação do rei, do império, não passava de um antro, onde os criminosos e fascínoras encontravam refúgio e recebia acobertamento fazendeiros poderosos. Colonizada tardiamente, a capitania do Ceará foi considerada durante toda a sua história pela elite política e intelectual como um dos confins mais precários do Império Português, pelo fato de o rei chegar de forma frágil nessa região. O Império chegou frágil, não tinha força, talvez por falta de interesse, ou sei lá. Essa região foi estigmatizada durante todo o período colonial como um lugar dominado por patenteados locais, repleto de criminoso, marcado pela violência. Todavia, em 1750, diversas investidas de Portugal buscavam agir no sentido de civilizar seu povo e suas instituições. Pela leitura de relatos do início do 1800, oferece um panorama analítico mais complexo das supostas causas da ruína em que se encontrava esta capitania, além de permitir caracterizar com esta variedade de opiniões os rumos que deveria ser tomado do governo lusitano para civilizar, colonizar o Ceará. A população indígena, quando a terra-mãe era nosso alimento, isso é um poema indígena, não é dos cariris, é dos caiuás. Quando a terra-mãe era nossos alimentos, quando a noite escura formava o nosso teto, quando o céu e a lua eram nossos pais, quando todos éramos irmãos e irmãs, quando nossos caciques e anciões
eram grandes líderes, quando a justiça dirigia a lei e suas execuções, aí outras civilizações chegaram com fome de sangue, de ouro, de terra e de tudo que existia de riqueza sobre ela, trazendo nas mãos uma cruz e na outra uma espada. Quem criticou isso foi Fulano Costa, no seu resumo sobre a história do Ceará. Os índios Cariri viviam em vastas áreas dispersas entre o rio São Francisco, na Bahia, e o Parnaíba, no Piauí. Migraram do norte em busca de terras mais adequadas à sua cultura neolítica, onde se adaptava, se reproduzia. Dentre os povos Cariri, destaca-se os Crateús, que viviam da bacia superior do rio Poti, e os Cariris, propriamente ditos, que viviam no extremo sul do Ceará, ocupando a bacia do rio Salgado e seus afluentes, incluindo o rio Cuncas e Batidor. Dedicava-se, entre outras atividades, à colheita do caju, usado como alimento, e na fabricação de um vinho denominado Mocororó. Os Cariri, segundo Capitão de Abreu, significa tristonho, calado, silencioso. Eram terrivelmente valentes e resistentes. Tinha uma resistência física que ele rompia 2 dias andando, levando seus apetrechos de guerra dentro da caatinga, sem beber e sem comer. Todavia, talvez os demais persistência e astúcia que os portugueses encontram, houve muitas batalhas bárbaras com eles e os brancos. A rigor, embora tenha inicialmente recebido os europeus amistosamente, os Cariri jamais aceitaram sem resistência a dominação do homem branco, sobretudo a partir da penetração dos conquistadores portugueses no interior do Ceará, do país, em busca de metais preciosos e na expansão das fazendas pastoris. Esse avanço geralmente se tornava sinônimo de massacre dos nativos, escravidão dos sobreviventes e violência sexual, uso capião das terras indígenas. Não menos nefasta para eles era a ação dos missionários. A resistência dos índios se fazia pela fuga dos aldeamentos missionários, em sua maioria jesuítas, de outros tipos de cativeiro. Pela defesa das aldeias contra as investidas dos cismeiros, por ataque a vilas e fazendas, bem como por formas variadas de suicídio, quando aprisionado. Esse resistia ainda que heroica, mostrou-se infrutífera somente em face da superioridade militar do inimigo, do homem branco, e também pela dificuldade de os indígenas se unirem contra o inimigo comum. Ao contrário, eles eram divididos por rivalidades tribais. Muitos se prestavam a auxiliar os europeus na luta contra os outros indígenas. Raras ocasiões conseguiram se unir na forma de confederação. Os conquistadores tiveram muito trabalho para dominá-los. Uma dessas confederações foi a Confederação do Cariris, que durou 30 anos, envolvendo os nativos principalmente do Ceará. Foi uma resposta tardia ao avanço dos poderosos cismeiros, como o célebre Garcia Dávila, da Casa da Torre, que se apossaram de vasta área do território nacional invadida, ocupada desde o Rio São Francisco até a região do Rio Salgado. Invadiram terras ocupadas por os indígenas, provocando vários conflitos. Desta região de Cangati, entre 1686 e 1692, 12 anos de massacre aconteceram nos riachos de Cuncas e Batedores de Salgado. Após anos de luta, entrou em ação o temível regimento de ordenança do coronel João de Barro Braga. Essa cavalaria, vestida de couro como os vaqueiros,
e composta de homens conhecedores do terreno em que pisava e bem como do modo de guerrear dos indígenas, promoveu uma expedição guerreira em 1713, subiu pelo Vale do Jaguaribe até Cariri, matando todos os índios que encontrasse pelo caminho sem distinção nenhuma de sexo e idade. Estima-se que tenha sido assassinado 2.500 indígenas nesse período no Vale do Cariri. A resistência dos Cariri aconteceu a partir de uma confederação que durou 30 anos, envolvendo tribos localizadas notadamente no Ceará, mas também em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, chamado pejorativamente de Guerra dos Bárbaros. É uma história mal contada, que não foi contada ainda, houve um verdadeiro massacre, verdadeira barbaridade. Foi uma reação ao avanço do poderoso cismeiro que se apossava das terras ocupadas pelos indígenas, provocando violentos conflitos. Ao final, os Cariri foram vencidos nas décadas de 1710 e 1720 por milícias pagas pelos latifundiários, sob o comando do coronel João de Barros Braga, através de expedições militares que ficaram conhecidas como Jornada dos Sertões, com outro objetivo de capturar índios do interior do Ceará para escravizar a bandeira do paulista Matias Cardoso de Almeida. Embrenhou-se nos sertões cearenses entre 1689 e 1694. A reação dos indígenas foi violenta. Organizaram a Confederação dos Cariris e combateram ferozmente a invasão. O pior confronto foi em 1690, terminou com o massacre dos indígenas. Tem uma bela lenda indígena dos Cariri. Diz mais ou menos assim: os primeiros que nos contactaram conosco tentaram nos fazer escravos. Não conseguiram, porque não conhecíamos a submissão pacífica. Depois ensinaram-nos aos nossos filhos a roubarem, a tornaram-se ladrão e ladras, inconsciente que ingenuamente vendias os despojos. Ensinaram-nos a lograr, a mentir. Os remanescentes dos tribos Cariri, alocados na missão do Miranda, guardaram, codificaram na sua sensibilidade, intuição e memória, a evocação da Lagoa Encantada, lugar místico das suas origens. Para eles, todo o Vale do Cariri era um mar subterrâneo. Debaixo da terra dormia a serpente d'água, cujo imenso caudal era represado pela Pedra da Batateira, ao sapé da Chapada do Araripe, precisamente onde hoje está situada a matriz do Crato, erigida sobre a invocação de Nossa Senhora do Belo Amor. Era a cama da baleia na simbologia cristã, o peixe que guia a arca nas águas do dilúvio. Os pajés Cariri profetizavam que a Pedra da Batateira iria rolar e todo o Vale do Cariri seria inundado, e as águas em fúria devorariam os homens maus que tinham roubado a terra e escravizado os índios. Quando as águas baixassem, a terra voltaria a ser fértil e livre, e os Cariri voltaria para repovoar o paraíso. Essa é a verdadeira história dos Cariris.